E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai começar uma coisa diferente aqui no canal do Bate-Papo Ilustrado. Uma coisa diferente, mas que vocês já conhecem na verdade. A gente vai pegar o quadro Melhoration e vai chamar agora de Help BPI. Então você posta nas redes sociais com a hashtag HelpBPI, que a gente vai selecionar algumas artes e vai fazer um paint over, vai fazer críticas, sugestões para vocês aqui nesse quadro. E vamos tentar manter uma certa frequência para atender o máximo possível de pessoas. Então não esquece, posta nas redes sociais com a hashtag que a gente vai chegar na sua arte. Quem sabe o próximo vídeo já é a sua. Então a gente se vê lá. Vamos pro vídeo. Eu tô aqui com o desenho da Camila Picheco, um desenho que tá muito legal. Aqui tem essa casinha com a árvorezinha aqui em perspectiva isométrica. Para quem não sabe, a perspectiva isométrica é quando as linhas de perspectiva não se encontram em um ponto de fuga. Então, no caso, essas linhas que eu estou traçando aqui, elas vão continuar paralelas até o infinito. Dá esse visual bem estilizado, uma estilização bem interessante, que eu acho que é bastante útil esse tipo de estilo para arte de infográfico, por exemplo, ou para games, principalmente os que tem um visual mais retrô. Para quem lembra do saudoso Age of Empires, vai saber como é que é essa perspectiva, né? Legal que, por exemplo, você pode fazer vários elementos separados, né, e juntar eles e consegue encaixar super maneiro, assim, acho muito massa. A dúvida que a Camila escreveu aqui é a seguinte: acho que faltam umas sombras projetadas embaixo da casa, mas não sei se é isso exatamente. Bom, o que eu acho que ela está se referindo aqui é de talvez ter uma sombra de contato, alguma coisa entre a casa e esse deckzinho aqui, né? Alguma coisa que cria uma separação mais interessante entre esses planos. Mas eu acho que você consegue fazer isso talvez definindo um pouquinho melhor a iluminação da casa, do tipo, se eu pegar o valor, né, a tonalidade da parede aqui e do chão, eu tenho mais ou menos a mesma intensidade de luz atingindo esses dois planos. Eu acho que seria interessante criar uma variação de que você tem uma das faces sendo atingidas por mais luz. Então, no caso, eu sugeri aqui que a gente fizesse mais ou menos isso aqui, que seria as faces que estão voltadas para cima receberem um pouquinho mais de luz. O que eu fiz aqui no telhado, que tá com essa divisão, eu vou mexer depois, mas tá com essa divisão aqui de claro escuro, é porque eu acho que a ideia dela era ter uma diferença aqui, né, entre uma área que tem uma sombra dessa copa da árvore. Então vamos trabalhar isso melhor. Aqui basicamente é isso que eu fiz. Eu fiz uma sugestão aqui, na verdade, de simplificar até essa água. Eu deixei esses planos laterais um pouquinho mais escuros, porque eu acho que ajuda a dar o volume nesse objeto, né? Em geral, eu acho que funciona legal você fazer uma regrinha de... sempre quando você tem um objeto tridimensional, né? Você tem uma regra de 3 planos. Né? Um plano mais escuro, um plano médio e um plano mais claro, né? Então aqui eu acho que funciona legal para o plano superior aqui ficar mais iluminado e eu ter essa pequena diferença. Depois disso, eu mexi aqui no telhado para ajustar um pouquinho essa questão da árvore, né? E da sombra. Eu acho que fica legal voltar um pouquinho essa sombra para cá, e também com isso eu criei uma variação um pouquinho maior na cor, para dar a sensação de que aqui você tem um azulado que vem do céu, né? O céu, se você imaginar que o céu é um plano de luz azul, né? Na verdade não é exatamente um plano de luz, né? Um rebatedor gigante. Ele vai dar uma azuladinha de leve aqui nesse laranja. Então foi um pouquinho pro cinza, um pouquinho pro roxo, de leve. Recuei ali aquela luz, né? E aí a copa das árvores, fiz essa passagem aqui. Basicamente o que eu tava tentando fazer, na verdade, fazer isso aqui primeiro, tipo, considerar como se tudo tivesse sendo iluminado por uma luz suave que vem do céu, que dá essa azuladinha, e tentando fazer separado essa luz para justamente tentar formatar melhor e fazer uns blocos de luz e sombra mais definidos na copa. Eu acho que deu bem pouca diferença, mas em geral acho que ficou mais legal. Tem umas partes mais acinzentadas aqui na sombra, que faz sentido, tipo um pouco mais azulado, um pouco mais acinzentado. Talvez faça sentido considerando essas luzes de rebatimentos que estão
do ambiente influenciando a cena. Mas em geral, o que eu acho que vale a pena fazer é as suas áreas que são sombras, elas terem mais saturação. Acho que essa parte interna aqui toda da folhagem, a tendência é que ela fosse ficar um verde mais saturado. Então eu dei uma saturadinha, eu acho que a cor ficou um pouco mais equilibrada dessa forma. Por último, nessa parte aqui de baixo, né, da árvore, eu joguei só um pouquinho de luz batendo aqui na raiz da árvore, um pedacinho só no matinho aqui. Lembrando que a imagem ela tá com resolução bem baixa, né? Vocês podem ver que não tem tanta resolução, então as alterações elas são bem grandes, né? Então, no geral, a minha sugestão tem a ver com uma definição mais simples até da iluminação, né? De você ter uma regra dos planos superiores estar mais iluminados que os laterais, que altera até um pouco essa questão da iluminação na cena, mas eu acho que gera um efeito legal, principalmente se você considerar que esse tipo de arte funciona bem, sendo visto bem pequenininho assim, tá? Muito obrigado, Camila, por ter mandado a sua arte, tá muito legal. Eu vou deixar o arroba das redes sociais dela aí para vocês acompanharem o trabalho dela e bora para a próxima. Estou aqui agora com a ilustra do Jefferson Rodrigues, muito louco esse dragão carregando uma cobra gigante, que da hora demais. E a pergunta dele é a seguinte: estou quebrando a cabeça de como criar unidade do fundo com os personagens. Se houver mais coisas para mexer, pode ficar à vontade. Eu acho que uma coisa que vai ser bem rápido, eu vou mostrar mais ou menos como que eu fiz aqui. Eu imagino que o dragão seja gigante e consequentemente a cobra também é. Então só da gente colocar um pouco de atmosfera nessas áreas que estão mais longe aqui, às vezes na ponta da asa aqui e tal, acho que já vai dar um efeito bem legal. Bom, a primeira coisa, eu joguei essa atmosferinha por trás, mas claro, antes separei, né, os personagens para jogar eles para frente, só para dar essa unificada. E aqui, se eu olhar pelo contraste, eu quero gerar um contraste mais interessante aqui nessa parte superior da asa. Recortar um pouquinho mais essa silhueta, aumentando um pouquinho a luminosidade ali do fundo, tá? Nos personagens eu sinto que dá pra corrigir uma coisinha ou outra da iluminação. Por exemplo, me incomoda um pouco essa parte aqui da cobra, da parte de baixo. Tá tão iluminado esse pedaço, eu acho que seria bom jogar uma sombrinha pra cá. Então, em geral, eu fiz um pouco disso, que é o que eu tenho aqui. E também joguei um pouco mais desse efeito da atmosfera, né? Aproveitando que eles estão voando, estão lá no céu e tudo mais, eu deixei mais azulado esses planos superiores aqui da cobra. Cria uma variação legal na cor. Ó, essa parte aqui de baixo que eu falei, né? Você pode ver que joguei uma iluminação que eu acho que faz um pouco mais de sentido. Na cauda lá no fundo, bem mais atmosfera. Na verdade, dá pra ver que aqui no dragão também eu mexi um pouquinho na cabeça dele, ó. E no corpo também, para mim faz sentido eu unificar um pouquinho essa parte da barriga dele como uma área de sombra. Então eu vou tirar um pouco da variação que tinha ali de luz e sombra, deixar mais para sombra mesmo. E aí eu joguei uma tonalidade um pouquinho mais quente para essa parte iluminada na mandíbula do dragão. Acho que vai ficar bem legal, ó. E aí projeta um pouquinho a cabeça dele para frente em termos de valor, se ela for um pouquinho mais clara ali, tá vendo? Depois disso, eu mexi mais no dragão. Por exemplo, aqui na perninha dele, vocês podem ver que eu joguei a iluminação como se fosse no joelho e no pé, e aqui na perna eu deixei um pouco mais escuro. Eu acho legal para gerar um volume mais interessante, né? Tipo, como se isso aqui fosse um plano, aqui fosse outro, né? E aqui fosse outro. Eu achei que ia ser legal jogar um quentinho aqui dentro da asa dele, imaginando como se a luz estivesse atravessando a asa, imaginando que ele tem um sangue vermelho. Talvez tenha as veias fazem a asa ficar um pouquinho mais, com a cor um pouco mais quente naquela parte. Eu acho que ficou legal. Bom, na cauda também iluminei um pouquinho melhor, eu achei, ó. Feito isso, eu brinquei um pouco com a iluminação. Eu joguei isso aqui por cima da cena, acho que só para exagerar um pouquinho mais o contraste de luz e sombra. Eu normalmente faço essas coisas como pós-produção, e aí, como eu tenho isso em layer separado, eu regulo quanto que eu quero isso forte ou fraco. E por último, eu acho que para justamente responder a dúvida do Jefferson,
Eu joguei um pouco de nuvens aqui na frente e meio que atravessando, assim, por exemplo, uma parte passando por cima da cauda aqui da cobra, né? Aí outra parte pode passar por trás, sabe? Se você meio que utilizar esse motivo que você tem aqui no fundo das nuvens e tal, talvez dê para criar uma atmosfera interessante. Então, basicamente, o que a gente tinha antes era isso, né? E aí a gente levou até aqui, sendo que, claro, a arte do Jefferson já estava muito legal. Eu acho que são detalhes mesmo, são coisas pequenas para mexer. Bom, eu vou ficando por aqui com essa imagem do Jefferson. Muito obrigado, Jefferson, por ter mandado a sua imagem. Segue o Jefferson nas redes sociais, eu vou deixar o arroba dele aqui. E eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem ter uma arte avaliada aqui, não esquece de usar a hashtag HelpBPI para a gente achar a sua arte. E também descreve qual é a sua dúvida, no que você acha que dá para melhorar a imagem. A gente vai tentar atender o máximo possível de pessoas. A gente se vê na próxima. Abraço, falou!